Oi pessoal, sou o professor Giovanni, vou ser o novo professor de inglês de vocês. Estou assumindo aí as turmas do professor Ed, vou acompanhar vocês agora nesse quarto bimestre até o final do ano, a partir do ano que vem com todas as turmas de ensino médio, e vou dar continuidade aqui no conteúdo que vocês já estavam vendo, no que ele passou para vocês até agora. Então nós vamos dar sequências aqui nas unidades, ok? Então hoje nós vamos fazer o Before Reading, na página 96, antes da gente analisar o texto sobre stem cells, células-tronco. Então, na página 96, nós temos aqui exercício número 1, discuss the questions below in Portuguese. No caso, vocês não vão discutir, né? Eu vou pedir uma atividade aí para vocês vão fazer em texto e eu vou deixar um campo de tarefa para que vocês possam entregar. Então, vocês vão apenas responder numa folha e aí tirar uma foto e colocar lá no campo de entrega. Do you know what stem cells are? Então você sabe o que são células-tronco? Se vocês quiserem já ir respondendo agora e depois tirar uma foto, porque depois a gente vai fazer a leitura aí do texto e vocês vão acabar vendo o que é de qualquer forma. Do you know what stem cells are? Vocês sabem o que são células-tronco? What are they used for? Para que elas são utilizadas? Why are some people against treatments and research involving stem cells? Então, por que algumas pessoas são contra pesquisa e tratamento envolvendo células-tronco? Vamos fazer o seguinte, vocês podem colocar a primeira opinião que vocês têm sobre essas três perguntas e depois que a gente fizer a leitura, vocês colocam se vocês mudaram de opinião, descobriram alguma coisa nova. Isso tudo eu vou deixar mais detalhado no final da aula e vou deixar disponibilizado o campo de entrega para vocês colocarem a tarefa. Aí a gente tem número 2. Find a synonym for each term below. Use the words expressions in the box. Então vocês têm aqui 8 palavras. Essas palavras estão todas no texto, estão numeradas aonde elas aparecem, em qual linha elas vão aparecer. E aí a gente tem uma caixa com outras palavras, então vocês vão ter apenas que colocar os sinônimos, né? Qual é o sinônimo de diseases? Qual é o sinônimo de root? Qual é o sinônimo de become? Replenish, therefore, repair, provides, currently. Então vocês vão colocar aí também os sinônimos para entregar tudo junto com a tarefa. Depois disso a gente tem aqui um quadrinho, um charge, com dois personagens conversando, né? Então a gente tem ali um médico, um cientista, e o filho dele conversando. Ele pergunta, What are you doing here, son? O que você está fazendo aqui, filho? E ele responde, I want you to take a stem cell from me. Eu quero que você tire uma célula-tronco de mim. Ele se espanta ali, What for? Então, para quê? To make me a new brother. He must be 15 and good at math. Então, para me fazer um irmão novo. Ele deve ter 15 anos e ser bom em matemática. É até uma piadinha aqui com o uso das células-tronco, né? Como se fosse possível fazer uma pessoa, clonar uma pessoa só com base na célula-tronco. Aí depois disso, na página 97 a gente tem o texto Stem Cells, Background Information on Stem Cells. Então, informação aí sobre células-tronco. A gente tem aqui o texto, os 3 parágrafos. Stem cells which can transform themselves into many other tissue types give rise to all the cells in the human body and hold the key to finding cures for many diseases, such as Parkinson's, Alzheimer's, heart disease and diabetes. Então, basicamente aqui dizendo que elas podem ajudar a encontrar cura para muitas doenças, como Parkinson, Alzheimer, doenças do coração, diabetes, e elas podem se transformar em vários outros tipos de célula. Por isso elas são tão importantes, porque elas têm aí uma capacidade de metamorfose, por isso que tem muito estudo, muita pesquisa envolvendo elas. These master cells are found in the body at any age, acting as the root of all the cells that make up the body's tissues. Então elas são encontradas no corpo humano em qualquer idade e elas são a raiz de todas as outras células que fazem os tecidos humanos. Mais um ponto aí pelo qual elas são tão importantes, são tão necessárias. When a stem cell divides, each new cell has the potential to either remain a stem cell or become a specialized cell, such as a muscle cell, a red blood cell, or a brain cell. Então, quando ela se divide, elas têm o potencial de permanecer como elas são ou
se direcionar, se especializar, digamos assim, numa célula do músculo, do sangue, do cérebro. Stem cells can theoretically divide without limit to replenish other cells. Então, elas podem se dividir, teoricamente, sem limites, para completar, para suprir outras células, né? Outros espaços aí, outros lugares do corpo que se precisem de célula. Scientists believe, therefore, that it should be possible to turn stem cells into a repair kit for the body. Então aqui é uma crença que os cientistas têm, que essas células elas podem ser como se fosse um kit de reparo para o corpo, né? Então tá faltando alguma coisa, vamos preencher com célula-tronco. Human fetal tissue provides the best source of stem cells, embryonic stem cells. Stem cells are also found within adult organs, adult stem cells, but currently their potential to become other types of cells is limited. Então, as células, né, o tecido do feto é o que tem a maior fonte de célula-tronco, né? Então, são as células do embrião, são as mais poderosas, digamos assim. Elas também são encontradas nos órgãos adultos. Porém, atualmente o potencial, né? Atualmente, quando eu falo assim, quando já é encontrada no organismo adulto, o potencial ele é mais limitado, né? Então, quanto mais jovem, maior o poder que elas têm de ser utilizadas para aí maior número de coisas, né? Para pesquisas, enfim, para preencher lugares em que precisem. Então, quanto mais nova, melhor, em se tratando de célula-tronco. Aí vocês vão fazer na página 98, também vai ser parte da atividade, o after reading. Então, deduzir o significado de palavras por meio do contexto. Ao se deparar com uma palavra desconhecida, os leitores podem tentar inferir e deduzir seu significado a partir do contexto. Com base no entendimento do sentido geral da frase e no conhecimento de palavras vizinhas, é possível chegar a conclusões sobre o significado do termo desconhecido. Então, é o que vocês vão fazer aqui no exercício 1. Check the meaning of the words in bold. Então, nós temos aqui 4 trechos, né, com palavras destacadas. Então, no primeiro trecho, a palavra tissue. No segundo, give rise. No terceiro, remain. No quarto, source. A ideia aqui é que vocês tentem inferir qual é o significado dessas palavras, né? O ideal seria que vocês não procurassem nenhuma tradução, tentar fazer de cabeça mesmo. Então, o que vocês acham que ela significa? Olha o que tem em volta no texto, tenta fazer uma aproximação com base no conhecimento que vocês já têm, o vocabulário que vocês já têm. A ideia é tentar fazer isso aqui sem nenhuma consulta. O número 2, check the correct alternative according to the text. Então temos aqui três partes para fazer. According to the first paragraph, what can be said about stem cells? Então, aí, de acordo com o primeiro parágrafo, o que pode ser dito sobre células-tronco? E vocês têm 3 opções. They can become different types of cells in the body. Elas podem se tornar diferentes tipos de célula no corpo. They do not divide in human beings. Elas não se dividem em seres humanos. They are special muscle cells. Elas são células do músculo especiais, então somente disso. E aí vocês marcam qual é a alternativa correta. 2. What happens when stem cells divide? O que acontece quando elas se dividem? They can only generate other stem cells. Elas podem gerar apenas outras células-tronco. They are always transformed into specialized cells. Elas são sempre transformadas em outras células especializadas, né, com uma função especializada. The new cells can be used to replenish other cells. As novas células podem ser utilizadas para nutrir, para substituir outras células. 3. What is true about the different sources of stem cells? Então, o que é verdade a respeito das fontes diferentes de célula-tronco? A. Embryonic cells are better than adult cells. Então, células do embrião são melhores do que células adultas. Adult cells are better than embryonic cells. Então, as adultas são melhores do que as células do embrião. E embryonic cells are as good as adult cells. Então, as células do embrião são tão boas quanto as células adultas. E aí, então, vocês marcam
a alternativa certa de acordo com o texto. Ok? Eu vou deixar o campo de entrega para vocês fazerem então o before reading, responderem a parte ali então na página 96, number 1, number 2, e aí o after reading, number 1 e number 2 também, ok? É isso e até a próxima aula.